E hoje, meus irmãos, eu quero chamar uma pessoa muito especial que vai compartilhar a palavra com a gente. Depois de um tempo sabático aí de descanso, de tratamento, mas o homem está de volta. Pastor Emílio, glória a Deus. Está até aquecido, né? Passou, ó, tá aqui o esboço, preparando durante a semana, uma bênção. Deus te abençoe. Amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui anunciando a palavra de Deus. Esse é um compromisso que eu fiz há mais de 40 anos. Eu já fiz 50, tá? Faz 26, mas eu já fiz. O tema da mensagem de hoje, nós estamos falando a respeito de mansidão. É o tema do mês, né? E qual o papel da fé e da mansidão na busca pelos milagres que nós precisamos? É uma pergunta que faço. Qual o papel da fé e da mansidão na busca desses milagres que nós estamos precisando? Vocês estão lembrados? Na semana passada, a pastora Gabi, semana passada, ela falou a respeito de uma passagem onde Jesus foi visitar duas irmãs, Marta e Maria, né? E Marta, querendo fazer o melhor para Jesus, se dedicou em trabalhar, em ajeitar as coisas, em preparar talvez alimentação, sei lá. Estava atarefada, como a Gabi disse, a pastora Gabi disse. Pois é. E Maria, a irmã, em vez de ajudar a Marta, não, ficou lá no bem bom, sentada, ouvindo Jesus. Né? E Maria ficou irada. Marta ficou irada com Maria. Ofendeu Maria. Isso é uma preguiçosa. Né? E dava sinal para ela sair de lá e vir ajudar. Chegou a ponto de quase obrigar Jesus a recriminar Maria. Não está vendo que eu estou trabalhando, Jesus? Manda essa minha irmã aí me ajudar, caramba. Né? Então, nós tivemos uma grande mensagem que a Gabi ministrou, né? Como é difícil a gente enfrentar uma situação dessa, né? Quando nós temos familiares, que é o caso de Maria, né? Familiar, a Marta ofendeu Maria. O caso de outras pessoas que são chefes. O chefe te manda fazer um negócio e te humilha. E chefe, autoridade espiritual, autoridade mesmo, que dá alguma ordem para a gente, né? Muitas vezes ofendem a gente. E é duro a gente engolir o sapo, como diz o ditado popular, né? É difícil engolir o sapo, né? Mas eu quero hoje compartilhar com vocês uma outra mensagem um pouco mais difícil de engolir. E eu vou participar com vocês mais para frente. Primeiro, eu quero dizer que no capítulo 14 do livro de Mateus, eu vou ministrar sobre o capítulo 15. Mas o capítulo 14, que antecede, o que nós vemos? Nós encontramos o seguinte: Jesus ficou sabendo, tomou conhecimento de que o seu primo perdeu a cabeça. Desviou do caminho. O caminho era no pescoço. Cortaram o pescoço, ele perdeu a cabeça. O João Batista era primo de Jesus. Imagina você perder seu primo violentamente assim, assassinado, injustamente ainda por cima. Porque o que ele falava era correto. Ele questionava Herodes, que estava adulterando. E o que aconteceu? Jesus, muito entristecido com isso, ele se retira de Jerusalém. Ele queria achar um lugar isolado. Para quê? Talvez para derramar as suas lágrimas.
derramar teu coração na presença de Deus e falar: Senhor, como é difícil, não é? Mas nem isso Jesus pôde fazer, porque uma multidão o seguiu. E nessa circunstância, nós vemos lá que aconteceram 2 grandes milagres que Jesus fez na face da terra. Um deles, que a multidão era grande e estava com fome. E com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou aquilo e alimentou toda a multidão. Você pode dizer glória a Deus? Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, amém? Mas também, ele dispensou os discípulos para que atravessassem o mar. Então eles subiram no barquinho é modo de dizer, né? Nos barcos, e foram. E Jesus ficou sozinho e subiu ao monte para orar. E quando ele, já altas horas da noite, desce do monte, ele vê que os discípulos estão lá no meio do mar. E o vento e a tempestade açoitavam o barco, de tudo quanto é jeito. E Jesus anda sobre as águas até o mar. Amém? Isso foi um tremendo milagre. E vocês sabem da história, está no capítulo 14 do livro de Mateus. Porém, Jesus chega do outro lado, mas ele não fica lá. Ele se desloca da região aonde ele aportou o barco. Ele se desloca da Galileia para a região de Tiro, a região do Líbano, hoje, né? Então, é o que nós vimos. Ele se dirigiu para ele, para lá, legal isso. E o que aconteceu? Ali, Jesus tem um encontro interessante, né? Você vai abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, versículo de 22 a 28. Amém? O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar algo interessantíssimo. Por quê? Porque nós vamos alguém que aparentemente foi ofendida, não por uma pessoa comum, mas pelo próprio Jesus Cristo. Eu digo aparentemente, né? Aquele que disse que era manso e humilde de coração. E nós podemos aprender muitas coisas com essa passagem, né? E aí, o que nós vamos ver? No versículo 22, Mateus 15, 14, 15 e 22, isso aí. 15 e 22. O que nós encontramos aí? Nós encontramos a seguinte... Eu não vou ler, porque estende demais, mas vocês conhecem a passagem. Eu vou ler alguns trechinhos. E eis que uma mulher cananeia, diga, cananeia, ela era Ciro-fenícia, ela não era judia, ela não era das tribos de Israel. Amém? Então essa mulher, saída daquelas regiões lá das cercanias, ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. O problema não era simples, e o problema não era com a mulher, era com a filha dela. Vocês que são mães, vocês que são pais, vocês sabem o como é difícil quando nós temos um problema com um filho. Não é? Então, o que aconteceu? Essa mulher, ela foi até Jesus. Ela chegando na presença de Jesus, ela falou uma coisa impressionante. Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Com essa expressão, filho de Davi, o que ela estava reconhecendo? O que ela estava reconhecendo? Que Jesus é Filho de Deus. Havia promessa de que um filho de Davi ocuparia o trono eternamente. Esse era Jesus. E ele tinha poder, porque ele era Deus. E o que aconteceu? Ela, estrangeira, reconhece imediatamente que Jesus era o Messias. Amém? Uma mulher pagã. Isso era muito tremenda. A sua fé no poder de Jesus e no amor que ela tinha pela filha, o impeliram a implorar ajuda ao Senhor. Amém? O fato de chegar até Jesus como filho de Davi demonstra crença que ele era realmente o Messias. Embora nós sabemos muito pouco dessa mulher, nós podemos, compará-la às outras pessoas femininas que Jesus encontrou no seu ministério terreno. No caso, Marta e Maria, eu já citei. No caso, Maria Madalena também, né? E tantas outras, né? Foram até Jesus. A mulher cananeia depositou toda a sua confiança no Salvador. Ela tinha certeza, ela possuía uma compreensão brutal, firme, de que alguma coisa ele faria e a sua filha seria liberta. Amém? Qual é a palavra que define esse tipo de comportamento com duas letras? Fé. Então ela tinha fé que ela receberia algo de Jesus. É por isso que ela foi até o Senhor, né? E interessante, a princípio, quando ela chegou e falou, filho de Davi e tal, o que Jesus fez? Alguém sabe? Jesus ficou caladinho. Jesus ficou quieto. Ele não expressou nada. Você já imaginou uma pessoa chegar até você e querer, desejar, acreditar que você pode fazer algo por ela e ela não responder para você? O que é isso? Como chama isso? Indiferença. Jesus foi indiferente, extremamente indiferente com aquela mulher. Vocês estão entendendo? A mulher continuou ali, né? Os discípulos chegaram a ponto de falar assim: Jesus, esse traste estrangeiro, essa mulher, né, estrangeira, está nos incomodando. E está incomodando o Senhor também. Vocês se imaginam essa situação? Eu estou parafraseando para facilitar o entendimento, tá? Mas mais ou menos foi isso aí. Mas por fim Jesus responde, explicando o silêncio interior, aquele anterior, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A hora que Jesus fala para aquela mulher, eu não fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que coisa muito tremenda, certo? Então, dizendo assim, olha, me desculpa, eu estou em silêncio porque você não tem, você não faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, tchau. Você já pensou você se aproximar de Jesus com fé, com toda a certeza que Ele é o que pode resolver o seu problema, e Ele te ignorar e dizer assim, olha, sinto muito, mas você não faz parte daqueles que eu vim para salvar.
É mais ou menos isso. Quando você é ofendido por uma irmã, por um familiar, é uma coisa. Quando você é ofendido por um chefe, é outra coisa. Você precisa do trabalho, você não pode explodir. Você não pode. Estão entendendo? Quando é uma autoridade e tal, você também não pode. Dependendo da situação, você vai preso. Então, você tem que engolir o sapo. Agora, imagina quando é o homem mais manso e humilde que já se passou aqui nessa terra. Imagina o Senhor Todo-Poderoso, aquele que veio salvar, agir dessa forma. Como será que foi atingida? O coração daquela mulher foi afetado por essa circunstância. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Por muito menos, eu acredito que a maioria de nós teria virado as costas e falado assim, vou procurar outro jeito de resolver o problema da minha filha. Porque eu aqui estou sendo humilhada, estou sendo ofendida, estou sendo maltratada. Tá? Mas a declaração de Jesus fez com que aquela mulher, né, aquela gentia que tinha ido buscar a libertação da filha, né, de alguma forma, ainda ela tendo recebido tudo aquilo, com muita mansidão e fé, ela fez o quê? Está no livro de Mateus. Só registrado no livro de Mateus. Ela fez uma coisa que é muito importante para você e para mim. Ou melhor, é a chave, maior chave que nós podemos fazer para tocar o coração do Senhor. A palavra fala que ela chegou perto dele, se prostrou e o adorou. No livro de Mateus você vai encontrar isso aí. Se quiser a referência, Mateus 7, 25. Ela o adorou. E novamente ela importunou, Senhor, socorre-me. Ela o adorou pedindo socorro. Mas não cantou nenhum cântico. Ela não disse, Senhor, tu és exaltado, tu és adorado. Não, ela o adorou, dizendo assim, Senhor, socorre-me. Sabe o que significa isso? Ela derramou o coração dela na presença dele, afirmando a ele, eu creio que tu és poderoso para me atender e me socorrer. Assim que ela o adorou. Vocês conseguem entender isso? Pois é. Foi com essa mansidão que ela fez. Com essa fé que ela importunou novamente Jesus. Mansidão e milagres. Numa resposta que parece dura e ofensiva para nós, discípulos modernos, que seguem Jesus, que conhecem a palavra de Deus, né? Jesus respondeu para ela assim, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Não é bom pegar o pão dos filhos. Quem é o pão da vida? Não é bom pegar Jesus e dar aos cachorrinhos. Você imagina você nessa situação, sendo chamado de cão. Ainda bom que não foi cão preto, né? Capeta. Ainda bem. Porém, presta atenção, que coisa maravilhosa. Não é bom que eu lance o pão dos filhos para os cachorrinhos. Mas a mulher, com fé, diz assim, Senhor, até e basta
as migalhas que caem da mesa do nosso Senhor. Para mim, basta uma migalha. Minha filha será liberta. As migalhas os cachorrinhos comem. Vocês entenderam a profundidade da fé dessa mulher e a mansidão que ela tinha? Em vez dela se esbravejar, falar: o que é o Senhor aí? O Senhor pode ser Deus, vai me chamar de cachorro? Eu vou embora. Tá? Ou simplesmente andar de 4 pés e morder o pé dele. Cachorro faz isso. Estão me entendendo? Não. Essa mulher mansamente diz para ele: Senhor, basta uma migalhinha que cai da mesa do Senhor. Eu me alimento com ela. Os cachorrinhos se alimentam com ela. Ou seja, ela agiu completamente diferente de nós. Vocês estão entendendo? As palavras duras e ofensivas, quanto nos possam parecer, foram compreendidas por aquela mulher no espírito pretendido pelo Senhor. Certamente a mulher, devido à mansidão, não se ofendeu como era de se esperar com a comparação de cachorrinhos, né? Novamente, a resposta dessa mulher foi maravilhosa. Maravilhosa. Sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Aleluia, glória a Deus, amém? Aquela mulher, cheia de fé, não se intimidou. Em vez de se ofender, ela escolheu agir com fé. É um exemplo para você e para mim. Sabe? Nós somos seguidores de Cristo. E Cristo disse assim: vinde a mim, lance sobre mim e tome o fardo meu. Eu sou manso e humilde. Tome meu fardo. Ou seja, essa mulher, que era judia, não era judia, não estava na promessa. Os judeus estavam na promessa e tinham a responsabilidade depois de converter os demais povos. Os judeus tinham. Entenderam? E Jesus, o que ele fez? Imediatamente, aquela mulher, né? Demonstrando a humildade e a mansidão, não é uma fraqueza. Parecia fraqueza daquela mulher. Ela era ativa. Ela não era passiva. Ela era uma mulher corajosa. Não era timidez. Era firmeza na sua fé. Né? Ela foi forte, ativa, corajosa ao declarar aquilo ali. E o que aconteceu? Jesus, na mesma hora, disse assim: filha, vai. Aquilo que você veio buscar, vai. Está resolvido. E quando a mulher chegou em casa dela, o que aconteceu? A filha estava liberta. A filha estava liberta. Agora, você imagina a mulher chegando e encontrando a filha liberta. Como que ela não deve ter exaltado e adorado o Senhor? Se para adorar o Senhor ela pediu socorro, ajuda-me, socorre-me, minha filha está precisando. Imagina depois que ela foi liberta. Aí ela deve ter cantado. Viu, Renato? Aí ela deve ter cantado, com certeza. Amém? Então hoje, o que eu quero passar para vocês, falando a respeito de mansidão. Falando a respeito de mansidão. A recomendável persistência, humildade e mansidão daquela mulher baseava-se na fé que supera obstáculos aparentes e que perdura mesmo quando desencorajada ou aparentemente até ofendida. A fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos à nossa disposição nesta vida. Está escrito: tudo é possível ao que crer. Crer começa com C, mas remete
a palavra que começa com F e tem 2 letrinhas só. Fé. Estão entendendo? Então, essa mulher que aparentemente, como eu disse, dá a impressão que Jesus a ofendeu, dá a impressão que Jesus a maltratou, a repeliu. Primeiro ignorou, depois a repeliu, deu um chute no cachorro. Vocês estão entendendo mais ou menos a figura que eu estou pintando aqui? Mas mesmo assim, aquela mulher que queria algo dele foi perseverante na fé, na mansidão. Na mansidão. Se fosse eu, talvez eu não agisse dessa forma. Talvez eu encarasse que Jesus havia me ofendido, me ignorado, me desrespeitado. Afinal de contas, como é que vai chamar a gente de cachorro? Entenderam? Porém, aquela mulher tinha um propósito. Qual era o propósito daquela mulher? A libertação da sua filha. E nada, ouça bem, nada poderia demovê-la desse propósito. Nada. Segundo, ela sabia que Jesus era a pessoa que tinha capacidade para libertar sua filha. Por isso, ela não desistiu. Ela foi firme, foi ativa. Entendeu? Até receber aquilo que ela queria. Será que nós temos esse tipo de reação ou comportamento? Será que nós temos fé suficiente e mansidão necessária para que possamos alcançar o milagre que nós precisamos? Feche seus olhos. Você tem essa fé para alcançar um milagre? Ou melhor, o que você espera que Jesus faça na sua vida? O que você espera? Ou o que você crê que Ele pode fazer? Por isso chama-se milagre. É algo que foge à capacidade humana. O que você precisa? Esse milagre que você precisa traz humildade no teu coração, traz perseverança de buscar até encontrar. Muitas vezes nós oramos durante um tempo por algo, pedindo a Deus. Mas como Deus aparentemente nos ignora e não atende, nós acabamos desistindo. Mas será é isso que Deus tem para nós? Será que Deus não quer nos ensinar a perseverança, a mansidão, a humildade? Será que Deus não, com essa passagem dessa mulher, não quer ensinar algo mais? Mesmo aparentemente sendo humilhado, ofendido, desprezado, depreciado. Afinal de contas, uma pessoa ser chamada de cachorro é uma coisa lamentável. Mas essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus. Porque Jesus queria confrontar o coração daquela judia. Judia não. Era Ciro-fenícia. Era gentia, como nós. Mas ela respondeu positivamente. Porque ela disse: Senhor, eu não vou
desistir até que eu receba tudo que eu vim buscar do Senhor. Tu és o filho de Davi, que ocupou o trono de Israel eternamente. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu não vou sair da tua presença enquanto não receber aquilo que eu tenho. Será que você tem agido assim? Eu acredito que na maioria das vezes sim, mas em algumas vezes não. Por isso agora é hora de nós, eu também me incluo nisso, clamarmos o perdão do Senhor. Pai amado e santo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós queremos nos humilhar, prostrar a nossa vida aos teus pés e dizer: Senhor, socorre-me. Perdão, Senhor, porque temos ofendido, ficado ofendido, e muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Mas as migalhas, Pai, elas podem nos satisfazer. Basta uma migalha, Pai, e nós seremos atendidos naquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, visita o nosso coração e faz-nos pessoas mansas e humildes. Em nome de Jesus. Amém.